Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar espelhos planos. Em aulas anteriores, nós falamos sobre leis da reflexão, o objetivo de construir e caracterizar imagens e, consequentemente, também falamos sobre o deslocamento de um espelho plano, que você vai ter uma translação e uma rotação. Foi observado que tanto na translação quanto na rotação, você vai ter uma relação entre determinadas grandezas. Por exemplo, em translação, a relação que você encontrou foi que com o deslocamento, com o espelho transladando, a distância ou o deslocamento percorrido pela imagem é o dobro do deslocamento percorrido pelo espelho nessa translação. Foi visto também que quando você tem um espelho plano e vai rotacioná-lo em torno de um eixo, foi observado que o deslocamento, sendo um ângulo alfa, vamos supor, o ângulo entre os raios refletidos é o dobro do deslocamento do espelho. Então, estes exemplos nós já discutimos em aulas anteriores, fizemos exemplos e, consequentemente, já conseguimos memorizar direitinho esses objetivos para espelhos planos. Agora, nós vamos dar continuidade falando de espelhos planos, finalizando o conteúdo falando sobre imagens múltiplas em dois espelhos planos associados. O que nós vamos fazer agora, o objetivo dessa aula, é determinar o número de imagens formadas quando você tem dois espelhos e um objeto entre os espelhos, certo? Você vai observar que esse número de imagem vai depender, naturalmente, de como está colocado o objeto em relação aos dois espelhos. Vamos aqui devagarzinho para que você possa compreender. Vamos lá, meus amigos. Calma, tranquilidade, que vai dar tudo certo. Vocês são muito bons. Vejam aí, nós iniciamos a aula mostrando para você dois espelhos e um objeto entre os dois espelhos. Isso é para mostrar para vocês que é o nosso objetivo, determinar o número de imagens de um determinado objeto quando colocado entre dois espelhos. Então, consequentemente, nós vamos pensar direitinho, com calma, vou falar detalhadamente, vou lhe mostrar o que vai acontecer com cada imagem, para você visualizar como é interessante. Vamos lá. Eu tenho aqui o meu espelho. Eu deixei a circunferência para mostrar para você que a imagem ela vai estar dentro da circunferência, tá bom? Dentro desses pontilhados. Então, eu tenho o espelho E2 e eu tenho o espelho E1, dois espelhos. E tenho um ângulo entre os espelhos, que nós estamos chamando aí de ângulo alfa. O que vai acontecer agora? Eu vou colocar essas retas tracejadas para você observar essa continuidade, tanto do espelho E2 como do espelho E1, tá bom? Então, temos aqui o nosso objeto, e a partir de agora, nós vamos construir a imagem do P para cada um dos espelhos, tudo bem? Então, bora construir primeiro para o E1. Então, tracei a reta, como nós vimos em aulas anteriores também, a distância do objeto ao espelho é a mesma da imagem ao espelho. Esse conhecimento, essa atenção é importante. Pronto, eu tenho a minha primeira imagem, P11, o que significa? Significa a imagem do objeto 1, a imagem 1 para o espelho 1. E aí, o que é que eu posso tirar dessa imagem? Essa imagem ela é formada, como eu disse agora há pouco, pelo espelho E1 por uma simples reflexão. Nós chamamos essa imagem de enantiomorfa. Também vimos em aulas anteriores que esse termo, enantiomorfa, está relacionado com imagem contrária. É legal que você tenha essa compreensão. Bem, vejam que essa imagem, P1, ela já vai passar a ser objeto para o espelho E2. Consequentemente, eu vou ter uma imagem atrás do espelho E2. Está lá, imagem, que nós vamos chamar a imagem 2, referente a esse nosso espelho, tá bom? Então, dando continuidade, o que a gente tem aí? Imagem formada por 2,
uma dupla reflexão, duas imagens, e ela é igual ao objeto P, tá bom? Ela não tem mais a forma contrária. E, consequentemente, agora olhe para o espelho E1, e aí tu vai obter uma outra imagem para o espelho E1, chamei de 3, 1. E aí eu tenho essa outra informação. Essa imagem E1, ela é formada por uma tripla reflexão, né? Podemos observar os 3 pontinhos amarelos. E neste caso, ela é uma imagem enantiomorfa, também uma imagem contrária em relação ao objeto P. Bem, o que eu quero que você preste atenção é que essa última imagem, ela está atrás tanto do E1 quanto do E2. E o que isso significa? Eu estou numa zona morta. E com isso, eu não consigo ter mais imagens, é o que ele está dizendo aí. A imagem P3.1, pelo fato de estar situada na zona morta da associação, isto é, atrás tanto do espelho 1 quanto do espelho 2, não produz imagens subsequentes. Não tem outras imagens, porque está atrás do espelho. Então é importante que você tenha essa compreensão. Agora nós vamos construir a imagem para o espelho E2. Então vejam, eu vou fazer aí naturalmente mesmo a distância, e aí você tem o ponto objeto 1, 2. E as informações desse objeto, né? Formada por E2, simples reflexão, e uma imagem enantiomorfa, imagem contrária. A partir daí eu já vou construir uma outra imagem para o espelho E1. Eu tenho aqui, por estar à frente, perpendicular, uma imagenzinha aí P22, né? Não posso mencionar que é perpendicular, mas dá para compreender algumas situações. Vamos lá. Imagem formada por E1, uma dupla reflexão, e essa imagem ela não é contrária ao P, ela é igual ao P. Dando continuidade, finalizo esse tópico importante, eu vou construir a imagem no mesmo lugar do P31. Né? O P32 está no mesmo lugar do P31. Então eu conto como se fosse uma única imagem. Já começa daí a minha interpretação. Você pode pensar assim, eu vou ter 3 imagens para o espelho E1 nesta situação, e para o espelho E2 também 3. Só que a última imagem, tanto do E1 quanto do E2, formam-se no mesmo lugar. E aí eu considero como sendo uma única imagem. Eu elimino uma imagem, eu faço menos uma imagem. Eu vou já chegar lá na equação para te mostrar esse motivo do menos 1. Tá bom? Então, também o P32 está na zona morta, formada por uma tripla reflexão, e é uma imagem enantiomorfa, tá bom? Imagem contrária. Mas o legal é que você veja que ela foi formada também na zona morta. Então, consequentemente, essa imagem está atrás tanto do E1 quanto do E2. Não produz mais imagens. Então, eu parei aí. A partir deste ponto, eu venho para a demonstração da nossa equação. A demonstração da equação que nós vamos usar. Que é a equação Sn, que é o número de imagens, ela é dividida pelo 360 graus, que é em ângulos a volta completa na circunferência, dividido pelo alfa, que é o ângulo entre os espelhos, menos 1. Olha aí o menos 1 que nós estávamos comentando agora há pouco. De onde saiu esse menos 1? Como esse n é o número de imagens, esse menos 1 é para te mostrar que lá na zona morta eu tenho duas que são unidas, não é isso? Uma em cima da outra, e eu posso considerar como se fosse apenas uma imagem. Por isso que eu tiro uma imagem. Então, a partir de agora, quando lhe perguntarem, ou quando você quiser saber qual a expressão para calcular o número de imagens de um objeto entre 2 espelhos, a equação é essa, 360 graus dividido por alfa menos 1. O legal também é que você veja esses detalhes. O quociente, se o quociente entre 360 sobre alfa for par, a expressão será aplicável a qualquer que seja a posição de P entre os espelhos. Se for par, eu posso aplicar essa expressão aí, qualquer que seja a posição do objeto entre os espelhos. Mas, se o quociente 360 por alfa for ímpar, a expressão só será aplicável se P estiver no plano bissetriz, estiver na bissetriz do diédro formado entre os espelhos. Nós vamos ver isso com calma nas resoluções dos exercícios, tá bom? Mas eu quero que você tenha essa compreensão sobre a equação para se determinar o número de imagens. Observe que neste meu exemplo, o espelho 1 para o objeto B formou 3 imagens, o espelho 2 para o objeto P também formou 3 imagens, só que as últimas imagens, a última imagem, tanto do espelho E1 quanto do espelho E2, ficaram no mesmo lugar.
Aí nós consideramos como sendo uma única imagem, por isso na equação menos 1. Agora, nós vamos para o exercício. Veja como é tranquilo. Um diretor de cinema registrou uma cena em que aparecem 24 bailarinas. Observe essa numeração, 24 ao todo. Ele utilizou na filmagem apenas 3 atrizes. Então, pessoal, dessas 24 que você tem aí, 3 são atrizes, 3 são objetos, são pessoas físicas. Com isso, ao todo, você tem 21 imagens de bailarinas. Entenderam esse raciocínio, né, meus amigos? E aí, se eu tenho 3 atrizes e 21 imagens, eu chego à conclusão que eu tenho 7 imagens para cada atriz, ou para cada bailarina, né? 7 imagens por bailarina. Sim, professor, o que o senhor quer dizer com isso? Vamos continuar, o que ele quer? Olha aí, ó. Trajadas com a mesma roupa, colocadas diante de uma associação de 2 espelhos planos, verticais, cujas superfícies reflatoras formam entre si um ângulo alfa. Qual o ângulo alfa? Para determinar esse ângulo alfa, uso a equação que nós vimos agora há pouco, 360 graus sobre alfa menos 1, isso é o número de imagens. Mas quem é esse N? É 7, é o número de imagens que eu tenho para uma bailarina, um objeto, igual a 360 alfa menos 1. Ao efetuar essas continhas aí, você vai encontrar que trago para cá o menos 1, né? Fica 8 igual a 360 graus sobre alfa. Consequentemente, o alfa é 360 dividido por 8. Quanto é que dá essa conta, professor? 360 dividido por 8. Esse alfa, ele é de 45 graus. Pronto, determinei o ângulo entre os espelhos. Tranquilo, meus amigos? Então é isso. Um bom entendimento. Estou aberto a qualquer dúvida que você tenha no meu WhatsApp. Vocês têm meu WhatsApp. Fique à vontade para perguntar, tá bom? Forte abraço. Finalizamos com este exemplo, o assunto de espelhos planos. A seguir, nós estudaremos espelhos esféricos. Tudo de bom para vocês.